Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jean Francesco. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas das minhas dicas, conselhos de como é que você pode estudar mais e melhor. Como é que você pode ler um livro, por exemplo, e não apenas você lê na hora, entende, dia seguinte não lembra mais nada, não absorve o conteúdo. E porque não absorve, o conteúdo não transforma, não impacta a sua vida. O que eu vou passar para vocês aqui é basicamente alguns conselhos que eu aprendi ao longo da minha jornada aprendendo a aprender. Então, creio que pode te ajudar bastante, porque não foram conselhos que eu desenvolvi por mim mesmo, mas conselhos que eu aprendi de outras pessoas que ensinam como aprender mais e melhor. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês alguns mitos sobre o aprendizado que me ajudaram bastante a não cair nesse equívoco. Então, por exemplo, muita gente acha que estudar é ler. Então, por exemplo, você está lendo um livro e você acha que só pelo fato de estar lendo e grifando com uma caneta marca-texto, por exemplo, ou sublinhando aquele livro, as páginas, você acha que você está estudando. E eu tenho uma má notícia para te dar se você acha que você está estudando. Ler não é estudar. Por mais difícil que seja engolir essa verdade, é uma verdade. Só o fato de ler, passar páginas e grifar aquilo que você gostou, as frases, você não está estudando. Você está simplesmente no início do trajeto do estudo, mas se você parar por aí, a gente nem pode dizer que você estudou. Você simplesmente foi exposto à informação, mas você ainda não chegou lá. Você ainda não chegou a estudar por si só. Esse é o primeiro mito, de que ler, sublinhar as frases que você gosta, ou usar o marca-texto. Tem gente que usa o marca-texto rosa, laranja, verde, amarelo. Fica aquela coisa linda no livro, mas na sua cabeça não ficou nada. Isso aí não é estudar. Isso aí é simplesmente o primeiro degrau do aprendizado. O segundo mito que eu aprendi ao longo da minha vida sobre estudos é: estudar não é assistir aula. Então, por exemplo, você pagou um curso de teologia, um curso de hermenêutica, um curso de pregação, um curso de teologia reformada, e aí você fica ansioso porque, agora eu vou aprender, agora eu vou dominar um negócio. E aí você faz uma aula, você faz a aula número 2, número 3, chega na aula 30, você não aguenta mais aquele curso porque você percebeu que não aprendeu nada. Você percebeu que aquilo não mudou a sua vida, você percebeu que aquilo não fez diferença nenhuma. E a resposta é muito simples para a sua dúvida. Por que você não aprendeu? Por que aquilo não te mudou? Por que aquilo não te fez crescer? Porque estudar não é assistir aula, meu amigo. Da mesma forma como folhear livro e grifar livro não é estudar, estudar não é apenas assistir aula. Quando você vai para a sua faculdade, seja um seminário teológico ou faculdade de qualquer outra natureza, você senta na cadeira e ouve o teu professor, isso não é estudar, isso é assistir aula, é um ato passivo, você está recebendo informação. Isso não é estudar, e é por isso que pessoas que só assistem aula não aprendem ou não crescem na área dos estudos. Então, se você, por exemplo, você assinou a minha mentoria teológica, tem lá uma quantidade inúmera de material em vídeo, não adianta você só assistir aula que você não vai crescer. Não adianta você só assistir vídeos no YouTube, você não vai crescer, porque você está apenas investindo num lado do aprendizado, que é o passivo. Você está negligenciando o resto. Então, estudar não é ler, estudar não é assistir aula. E número 3, estudar não diz respeito apenas a absorver conteúdo. Não diz respeito ao número de pregações que você ouviu, não diz respeito ao número de livros que você leu. Estudar não diz respeito ao mero assimilamento de conteúdo. Não basta você seguir os melhores pastores, teólogos, teólogas em língua portuguesa e língua inglesa, não basta você ter os melhores livros, a melhor biblioteca. Sinto te dizer, isso não significa que você está estudando e, por implicação, isso não significa que você está aprendendo alguma coisa. Pode parecer uma coisa bem frustrante o que eu estou dizendo, mas é a pura verdade, e é isso que diferencia uma multidão de pessoas que compra livros,
que lê, que ouve palestra, que faz curso, e que essas pessoas continuam as mesmas daquelas minoria pequenininha que estuda de verdade e acaba tendo uma relevância no cenário brasileiro e também internacional. Então, quais são os conselhos? O que é estudar de verdade? Bom, eu vou falar 4 coisas aqui que determinam se você está estudando de verdade ou não. Número 1, estudar, gente, de forma bem simples, bem prática, bem direta. Estudar é escrever. Anota isso, faz uma tatuagem no seu coração. Estudar é escrever. Não basta você pegar um livro, grifar, sublinhar. Você precisa escrever. Escrever de preferência no livro, mas muito melhor se você tiver um rascunho, um papel que você pode escrever à mão. Não estou falando de digitar. Estudar não é digitar, estudar é escrever com a caneta num papel para você rabiscar. Bom, por quê? Porque se você somente digita no computador aquilo que você gostou, é muito legal, você acabou de armazenar informação no HD do seu notebook, do seu computador. Agora, se você pega uma caneta e um papel e escreve as coisas que você aprendeu no livro nesse papelzinho aqui, você está armazenando informação não apenas no papel, você está armazenando informação na sua cabeça, porque é o melhor método de memorização que já foi inventado até o momento. Escrever uma ideia que você leu e grifou, que você gostou num livro, num papel, à mão, faz com que você memorize aquele conteúdo. E se você fizer uma mágica de estudar de manhã e depois estudar a mesma coisa repetidas vezes à noite, simplesmente repetir aquilo que você fez de manhã, à tarde e à noite e for dormir, a chance daquilo nunca mais sair da sua cabeça é altíssima. E esse é o meu segredo para fazer várias provas que eu tive que fazer e que eu tinha que memorizar muito conteúdo. Eu estudava a mesma coisa manhã, tarde e noite. E antes de dormir, eu dava uma olhada de novo, escrevia mais uma coisinha, dormia. No dia seguinte, aquela coisa tinha simplesmente ficado gravada na minha cabeça e não sai mais. Ficou lá gravada como se tivesse sido um HD. Isso é fenomenal, é a arte da memorização. Escrever, escrever, escrever repetidas vezes e tem que ser à mão, não vale digitar. Digitou, ótimo, você armazenou no HD do computador. Escreveu à mão, armazenou na sua cabeça. Essa é a primeira coisa, estudar é escrever. Por quê? Quando você está lendo um livro, ouvindo um audiolivro, que é pior ainda, para quem gosta, me desculpa, mas se você acha que lendo absorveu pouco, no audiolivro vai ser muito pior. Não significa que não é uma boa coisa, significa que você não pode parar por aí. Então, não basta você ser passivo, você tem que ser ativo, você tem que produzir o conteúdo. Você tem que escrever, desenhar, fazer desenho, enfim, o que você puder fazer para ser ativo no processo educacional você tem que fazer. Número 2, segundo conselho que eu aprendi é que não basta escrever, você precisa refletir. E reflexão demanda tempo e demanda criatividade. Como que eu faço para refletir sobre um assunto? Geralmente o que eu faço é o seguinte, eu pego aquele papel que eu estou escrevendo aquela ideia e me faço algumas perguntas. Geralmente a pergunta é o que é o que eu estou estudando, por que isso faz ou não faz sentido, como isso pode ser aplicado em determinadas áreas da vida, quando, se é um ensino que ficou para trás ou se é um ensino que permanece sendo relevante e quando eu vou aplicar isso na minha própria vida. Então, esse tipo de perguntas vão te ajudar a filtrar o conteúdo que você acabou de ler para ver se realmente é um conteúdo que pode perdurar os anos, né? Então, esse é o segundo passo do estudo. Não basta você ler, não basta escrever para memorizar. Você tem que dar um terceiro passo, terceiro degrau, refletir. Perguntar a si mesmo e perguntar ao texto que você está lendo até onde aquele texto pode te levar. O que ele é, por que ele faz sentido, como que ele se organiza, qual a estrutura,
Aonde que ele vai me levar? Como eu posso colocar isso na prática na minha vida? Ou qual é a praticidade dessa ideia que eu estou estudando? Quando eu posso aplicar? Está no passado, está no presente? Qual é o valor que isso tem para aqui e agora? Isso é reflexão. Número 3 é transformação, que é o que vem depois de você ter feito a leitura, a absorção, escrita, ativa, você memoriza, reflexão, processo de gestação de novas ideias. E a partir do momento que você absorveu uma palestra, um livro, escreveu, repetiu, memorizou na cabeça, passou pelo processo de reflexão, que demora tempo, agora você começa a experimentar transformação. Ou seja, as suas ideias vão mudando. Aquilo que você achava que era verdade sobre um determinado assunto vai mudando de cor, vai mudando de direção. E você vai aprendendo uma coisa nova. Você olha, eu pensava assim, agora eu penso de outro jeito. Por quê? O caminho da reflexão, você foi eliminando as variáveis, ou até mesmo algumas raízes profundas que você tinha no seu coração, na sua mente sobre determinado assunto, que foram transpostas. Você jogou aquilo para o lado e construiu uma árvore nova na sua cabeça. Isso é a transformação, é o poder de uma ideia, de um conceito. Isso faz toda a diferença para nós que somos cristãos e estudamos teologia. Nós nunca devemos absorver um conteúdo teológico por osmose. Nós temos que fazer todo esse processo da absorção, memorização, reflexão, para então experimentarmos de fato a transformação. E a última fase do aprendizado, na minha opinião, é a propagação. Quando você fez a absorção, repetição, reflexão, passou pelo processo da transformação, quando você for compartilhar isso com os outros ao seu redor, você não apenas vai transbordar daquilo que você apreendeu, você vai questionar aquilo que você aprendeu diante da sua audiência. Isso é uma coisa fantástica quando você é chamado para dar aula sobre determinado assunto. Você tem que revisitar os seus manuscritos, revisitar aquilo que você estudou, revisitar suas fontes, e no momento de você se preparar para propagar aquele conteúdo, você mesmo faz uma nova crítica, uma nova reflexão do porquê que aquilo faz sentido e como que eu posso traduzir aquilo para outras pessoas. Esse processo de propagação também faz parte do aprendizado, porque quanto mais você ensina a outros, mais você aprende determinado assunto para você mesmo. E eu já experimentei isso de diversas maneiras, tanto na área da pregação, na área do ensino. Quanto mais eu tenho que me preparar para falar para uma audiência, mais eu aprendo sobre aquele assunto. Por exemplo, quando eu tenho que dar aula ou pregar para crianças, eu preciso aprender aquele assunto de forma tão bem especificada, a ponto de eu saber explicar aquilo numa linguagem muito infantil. Ou quando eu vou falar do mesmo assunto para uma audiência super qualificada, eu preciso tomar muito cuidado com as distinções que eu faço, com a precisão dos meus argumentos. Isso demora muito tempo para você chegar lá, mas quando você chega e meio que é forçado a fazer isso pela propagação de uma ideia, você então chegou, na minha opinião, no ápice do aprendizado. Então, para mim, recapitulando, se você está comigo até agora e ainda não dormiu, estudar não é ler. Esquece. Achou que ia ler livro e ia aprender? Esquece. Não é ler livros. Número 2, não é assistir aula. Seja de vídeo, seja podcast, não interessa. É muito pouco. É no começo, tá no começo da estrada. Não é absorver meramente conteúdo, seja ele bom, seja ele ruim. O que é estudar? É escrever, é refletir, é transformar-se por aquele conteúdo, é questionar suas raízes mais profundas, internalizar aquilo no seu coração e então propagar aquilo que você estudou. Eu espero que vocês tenham gostado desse breve conteúdo introdutório sobre o que é estudar e como estudar mais e melhor. Eu acho que pode te ajudar bastante na sua dinâmica de estudos e não fique triste se você ainda não está fazendo isso. Por quê? O nosso cérebro ele é muito flexível e hábitos que você ainda não cultiva, você pode passar a cultivar se tomar uma atitude aqui e agora. Se você está interessado em aprender a estudar mais e melhor, essas são as minhas 4 recomendações para você. Espero que você entre
nesse ritmo, nesse hábito intelectual que tenho certeza vai te ajudar não apenas na sua disciplina de estudos teológicos, mas na sua vida como um todo, no seu raciocínio, na sua maneira de falar com os outros a respeito daquilo que você estuda, tá bom? Que Deus abençoe vocês, espero que vocês estudem mais e melhor. Curta o vídeo e, por favor, vá aqui nos comentários, deixa um comentário se você gostou, se você não gostou, ou se tem alguma recomendação, sugestão, ou se você teve alguma dúvida do conteúdo que a gente trabalhou aqui, tá bom? Fique com Deus, te vejo num próximo vídeo e tchau!